A história de Zacarias e Isabel não começa com um milagre, mas com um silêncio. Um silêncio profundo que atravessava o tempo, os anos e as orações não respondidas. Eles eram justos diante de Deus, mas o ventre continuava vazio e o templo parecia distante. E ainda assim, continuaram a servir, a esperar, a acreditar. Porque quando Deus se cala, Ele não se ausenta. Ele prepara o tempo. E quando o tempo se cumpre, até o deserto floresce. E então, o milagre começou, não com palavras, mas com o ventre que despertou no tempo da velhice. Com a fé que floresceu, onde o mundo já não via esperança. E no silêncio que antes era dor, nasceu a palavra. E no ventre que antes era estéril, nasceu o profeta. Porque nada é impossível para Deus. E assim, entre o silêncio e a promessa, nasceu o primeiro eco do Evangelho. O menino que prepararia o caminho. O casal que provou que o tempo de Deus é sempre perfeito. As vidas e as obras dos maiores santos da história. Seus exemplos de fé, amor e luta. Você vê aqui, todos os dias. No canal A Luz na Oração. Seja sempre bem-vindo. O vento do deserto soprava com um som quase sagrado, atravessando as colinas de Judá e acariciando as oliveiras antigas. O sol começava a nascer, tingindo o horizonte de um dourado puro, que parecia misturar-se à respiração da terra. Naquela manhã, o mundo parecia suspenso entre o tempo e a eternidade, como se algo invisível estivesse prestes a acontecer. Zacarias, sacerdote de linhagem antiga, caminhava em silêncio pelas pedras lisas do templo. Seu rosto carregava a serenidade dos que aprenderam a esperar. O olhar, profundo e cansado, refletia décadas de orações que pareciam não ter resposta. Ele e Isabel haviam envelhecido sem filhos, mas não sem fé. A promessa de Deus parecia distante, mas jamais esquecida. Isabel, com os cabelos prateados sob o véu, observava o horizonte pela janela. Cada manhã era uma oração silenciosa, um diálogo íntimo com o Deus que tudo vê. As mulheres do povoado já não perguntavam por que ela não tinha filhos. Agora, olhavam-na com respeito e ternura, como quem reconhece a força dos que não desistem de esperar. Isabel falava pouco, mas cada palavra sua era repleta de fé. Quando Zacarias partia para o templo, ela se ajoelhava em casa. Acendia a lâmpada diante da pequena arca que guardava as escrituras, projetando sombras que dançavam pelas paredes, como se os anjos de Deus a cercassem em segredo. Certa tarde, enquanto servia no templo de Jerusalém, Zacarias foi escolhido por sorteio para entrar no santuário do Senhor e oferecer o incenso. Era uma honra que poucos recebiam, e seu coração tremia diante da presença santa. A fumaça subia como um véu, e o perfume do incenso enchia o ar. Então, de repente, o silêncio foi rompido por uma luz intensa, e uma presença celeste se fez sentir. O anjo Gabriel apareceu diante dele, envolto em esplendor. A luz que emanava da sua presença não era deste mundo. Era viva, respirava pureza e força. A voz que saiu de seus lábios não era apenas som, era como música que atravessava a alma. Zacarias, não temas. A tua oração foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará um filho, e o chamarás João.
ele será grande diante do Senhor. Mas o homem da fé duvidou. As palavras do anjo pareciam belas demais para o tempo de suas rugas. Como poderia, já velho, ser pai? O anjo então respondeu com firmeza: Eu sou Gabriel, que estou na presença de Deus. Por não teres acreditado nas minhas palavras, ficarás mudo até que se cumpram. E o som cessou. O silêncio caiu sobre Zacarias como uma túnica invisível. Ele saiu do templo e todos perceberam que algo havia acontecido. Seus lábios se moviam, mas nenhuma palavra saía. O silêncio tornou-se o selo do milagre. De volta à casa, Isabel recebeu com ternura. Não precisou de palavras. Bastou o olhar. O silêncio dele era um cântico mudo, e ela o compreendeu, com o coração. Os dias começaram a passar sob a bênção da promessa. O ventre envelhecido de Isabel tornou-se, aos olhos de Deus, terreno fértil para o impossível. E o milagre começou a germinar no silêncio. Naquela noite, Isabel saiu até o pátio. As estrelas pareciam mais próximas, como se o céu se inclinasse para escutá-la. Com lágrimas nos olhos, ela disse baixinho: O Senhor me olhou e tirou de mim a vergonha. Ele fez de mim mãe quando não havia esperança. Que o seu nome seja bendito para sempre. E o vento respondeu, leve e quente, trazendo consigo o perfume das figueiras e o murmúrio da eternidade. Uma mulher jovem apareceu à porta. Seu olhar irradiava uma luz que não era deste mundo. Era Maria de Nazaré, prima de Isabel, também grávida, mas do Filho do Altíssimo. Ao vê-la, Isabel sentiu uma força inexplicável atravessar o seu ser. O menino em seu ventre saltou de alegria, como se reconhecesse aquele que vinha redimir o mundo. E Isabel, tomada pelo Espírito Santo, exclamou com voz firme e doce: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem que a mãe do meu Senhor venha me visitar-me? Maria sorriu. E naquele instante, o mundo inteiro pareceu respirar junto com elas. 2 mulheres, 2 promessas, 2 ventres, cheios do Espírito. O céu e a terra se encontraram na humildade de um abraço. Maria, emocionada, começou a entoar o cântico do Magnificat. Sua voz, doce e firme, parecia misturar-se ao canto dos pássaros e ao som do rio distante. A cada palavra, Isabel fechava os olhos, deixando que a melodia atravessasse o coração. A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade da sua serva. O som parecia atravessar os séculos, ecoando pelas gerações. Naquele pequeno pátio, o plano de Deus se cumpria com delicadeza e poder. Durante 3 meses, Maria permaneceu na casa de Isabel. As 2 mulheres partilhavam orações, silêncios e sorrisos. Isabel ensinava Maria a preparar ervas e óleos, e Maria falava-lhe dos sonhos que tinha com anjos e luzes. Às vezes ficavam horas apenas olhando o céu, imaginando o que Deus ainda faria no mundo. Zacarias, sempre em silêncio, observava-as com ternura. Naquele lar, o silêncio era cheio de vozes invisíveis, e cada gesto parecia uma oração. Quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, toda a aldeia se encheu de alegria. Os vizinhos vinham à porta trazendo flores e pequenas oferendas. Isabel sentia o peso e a leveza do milagre, uma dor que era também júbilo, um parto que era também oração. O menino nasceu,
envolto em paz. Ao vê-lo, Isabel chorou. O Senhor fez por mim maravilhas. O silêncio de Zacarias, no entanto, ainda permanecia. E quando perguntaram como se chamaria o menino, Isabel respondeu com firmeza: João. Mas os vizinhos estranharam. Ninguém da tua família tem esse nome. Zacarias então pediu uma tábua e com mãos trêmulas escreveu: O seu nome é João. E a sua voz voltou. A primeira palavra que ele pronunciou foi um louvor. Então Zacarias começou a falar como nunca antes. Sua voz era clara, firme, cheia de vida. E ele entoou o cântico que atravessaria os séculos. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e libertou o seu povo. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás à frente do Senhor para preparar os seus caminhos. A casa se encheu de luz. As colinas pareciam responder ao cântico. E Isabel, com o filho nos braços, fechou os olhos e sorriu, porque sabia que a promessa estava cumprida. Aquela noite foi de pura paz. As estrelas pareciam cantar junto com os corações humanos. No quarto simples, Isabel adormeceu com o filho junto ao peito. E Zacarias olhava para eles em silêncio. Mas agora, um silêncio cheio de música e gratidão. O menino João cresceria no deserto, preparando o caminho do Senhor. Mas naquele instante, o mundo repousava entre o milagre e a promessa, para fazer nascer a esperança. Os anos passaram, como rios tranquilos que correm em direção ao mar eterno. João crescia forte, livre e contemplativo. O som da sua voz misturava-se ao vento do deserto. Zacarias e Isabel o observavam de longe, sabendo que aquele menino pertencia mais a Deus do que a eles. Era o filho da promessa, o prenúncio do Messias, o eco de uma voz que prepararia os corações para o Salvador. Zacarias, agora de cabelos totalmente brancos, caminhava pelas colinas ao entardecer. Carregava um cajado e uma serenidade que nascia do cumprimento de tudo que um dia fora esperança. Às vezes, detinha-se diante das oliveiras antigas e murmurava: O Senhor é fiel em todas as suas palavras. Isabel, sempre serena, passava as tardes sentada à sombra da figueira, tecendo pequenas vestes de linho. Seu olhar se perdia no horizonte, mas sua alma permanecia ancorada em Deus. Cada ponto que costurava era uma prece, cada fio, um agradecimento silencioso. Às vezes, o pequeno João vinha correndo do campo e se deitava ao lado dela, ouvindo histórias sobre o anjo, o templo e o silêncio do pai. E Isabel sorria, acariciando-lhe os cabelos. Meu filho, a tua voz há de despertar o mundo. O tempo foi avançando e Zacarias começou a sentir o peso dos anos. Já não falava muito, mas o seu silêncio agora era cheio de paz. À noite olhava para o céu e pensava na fidelidade divina. O menino corria pelo pátio e Isabel o observava com os olhos marejados. Certa noite, quando as estrelas estavam mais brilhantes que nunca, Zacarias adormeceu em oração. Seu espírito parecia conversar com o infinito. Ele viu em sonho a luz que um dia anunciara no templo e nela ouviu uma voz: O tempo está próximo. O teu filho cumprirá o que lhe foi dito. No amanhecer seguinte, Isabel o encontrou em paz. O rosto de Zacarias brilhava, como de quem havia visto o próprio céu. Isabel viveu ainda algum tempo em silêncio, contemplando as colinas e o rastro de luz deixado por tudo o que vivera. O pequeno João, já crescido, partiu para o deserto, levando consigo o fogo da palavra
e a coragem dos que nasceram para anunciar. Ao vê-lo partir, Isabel ergueu as mãos e disse baixinho: Vai, meu filho, o Senhor está contigo, e eu o bendigo por cada dia que nos foi dado. A história de Zacarias e Isabel não termina com a morte, mas com o testemunho. O amor deles é o reflexo da esperança que se recusa a apagar. Eles provaram que, mesmo quando o silêncio parece o fim, ele pode ser o início da promessa. O ventre estéril se tornou berço da profecia. A voz calada do sacerdote se transformou em cântico eterno. E o lar humilde de Encarim se fez altar, onde a fé se converteu em vida. Agora, fecha os olhos. Respira devagar. Deixa o coração repousar nas mãos de Deus. E com a mesma fé dos justos, com o mesmo amor de Isabel e Zacarias, unamo-nos em oração. Senhor Deus, que escolhiste Zacarias e Isabel para nos ensinar a força da fé e a beleza da espera, nós te agradecemos por esse testemunho silencioso e luminoso. Dá-nos, Senhor, a paciência dos que confiam, mesmo quando não veem, a humildade dos que servem, mesmo sem serem compreendidos, e a alegria dos que te esperam, com o coração aberto. Quando nossas orações parecerem não ser ouvidas, recorda-nos de Zacarias, que serviu mesmo em meio ao silêncio. Quando o desânimo nos visitar, recorda-nos de Isabel, que acreditou, mesmo quando tudo parecia tarde demais. Faz nascer em nós, Senhor, o mesmo amor que fez nascer João, o amor que prepara caminhos, que anuncia a verdade, que reacende a esperança. Que o nosso silêncio seja cheio da Tua voz, e a nossa vida seja sinal da Tua promessa cumprida. Ó Deus da fidelidade eterna, bendito sejas por Zacarias e Isabel, espelhos vivos da Tua ternura. Que, como eles, saibamos esperar, amar e confiar até o fim. E quando o tempo da promessa chegar, que possamos dizer com um coração pleno: Bendito seja o Senhor, porque visitou e libertou o seu povo. Amém.